Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso vídeo nós vamos trabalhar uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito de um tema muito relevante que é a ação penal. Questão cobrada no 20º exame de ordem. Vamos ler? Lúcio Flávio, advogado, ofereceu queixa-crime em face de Rosa, imputando-lhe a prática dos delitos de injúria simples e difamação. Veja, ele ofereceu o quê? Queixa-crime. Portanto, em razão dos crimes de injúria simples e difamação. Estamos, portanto, diante de uma ação penal privada, uma ação penal privada exclusiva. Ação penal privada exclusiva. As partes não celebraram qualquer acordo e a querelada, negava os fatos, não aceitando qualquer benefício. Após o regular processamento e a instrução probatória, em alegações finais, Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa pela prática do crime de difamação. Veja bem, isso é importante. Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa pela prática do crime de difamação. Nada falando em sua manifestação derradeira sobre o crime de injúria. Vamos grifar de vermelho, que esse é o fato mais relevante. Ele nada falou em relação ao crime de injúria. Isso significa o quê? Significa que ele, nas alegações finais, não pediu a condenação, pelo crime de injúria. Apenas pediu a condenação pelo crime de difamação. Tá? Então, muito cuidado, porque isso aqui é uma informação relevante, a mais relevante da questão. Vamos passar aqui para as alternativas. Diante dessa situação, é correto afirmar que a. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da perempção. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão do perdão do ofendido. C. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da renúncia ao direito de queixa. D. Poderá Rosa ser condenada pela prática de ambos os delitos, já que houve apresentação de alegações finais pela defesa técnica do querelante. A alternativa correta, pessoal, é a letra A. Ou seja, deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em razão do fenômeno da perempção. A perempção é uma espécie de punição que se aplica ao querelado, tá? Uma espécie de punição que se aplica ao querelado, ao querelante, em diversos casos. Um deles é quando o querelante deixa de formular pedido de condenação nas alegações finais. Deixa de formular pedido de condenação nas alegações finais. Se ele deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais, de acordo com o artigo 60, inciso 3º do CPP, ocorrerá o fenômeno da perempção, ou seja, estará extinta a punibilidade do agente em relação ao fato que não foi objeto do pedido de condenação. No caso aqui, o crime de injúria, pois, afinal de contas, em relação ao crime de difamação, ele requereu sim, formulou sim pedido de arquivamento, pedido de condenação. Veja, Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa pela prática do crime de difamação. Então, com relação a ele, não ocorreu perempção. Mas com relação ao crime de injúria, aí sim, porque ele não falou nada, não formulou o pedido de condenação e, portanto, nos termos do artigo 60, inciso 3º do CPP, estará extinta a punibilidade pela perempção. Agora vamos falar um pouquinho sobre os outros institutos que a questão trata. Perdão do ofendido, renúncia. Vamos ver? A renúncia, pessoal, ela é... Os três institutos, renúncia, perdão do ofendido e perempção, são exclusivos da ação penal privada exclusiva. E isso engloba a personalíssima, tá? Eu quero dizer o seguinte, esses institutos, os três, não cabem, nenhum dos três, na
ação penal privada não cabem na subsidiária da pública. Esses três institutos não são cabíveis na ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque essa ação penal privada, a subsidiária da pública, ela se refere a um crime que, na verdade, é de ação pública e que, excepcionalmente, está sendo perseguido por ação penal privada. Então, muito cuidado. Só cabe na ação penal, os três só cabem na ação penal privada exclusiva. A renúncia, vamos falar dela. Quais são as características da renúncia? Ela ocorre antes do ajuizamento da ação penal, tá? Antes do ajuizamento da ação penal. Ela pode ser expressa ou tácita, ou seja, ela pode ser manifestada expressamente pelo agente ou decorrer de algum ato que faça presumir que ele não quer ajuizar a queixa contra o infrator. E ela deve ser oferecida a todos os infratores. Se ela for oferecida a apenas algum dos infratores, ou alguns, ela vai se estender aos demais. Não pode ser apenas a alguns, né? Se por acaso o ofendido oferecer renúncia a apenas alguns dos infratores, essa renúncia vai se estender aos demais. E não depende de aceitação, ou seja, uma vez oferecida a denúncia, estará extinta a punibilidade. Trata-se, portanto, de um ato unilateral. Não depende de aceitação pelos infratores. Tá? Vem para cá. A renúncia, pessoal, nada mais é do que o ato pelo qual o ofendido ele abre mão do direito de ajuizar a queixa. Ele abre mão do direito de ajuizar a ação penal privada. Diz o seguinte, olha, eu não quero processar esses infratores, eu não quero processar aqueles que me causaram esse mal, que praticaram esse crime contra mim. Isso é a renúncia ao direito de queixa. Tá? E essas são as características da renúncia ao direito de queixa. Muito cuidado, tá? Ela é um ato unilateral, uma grande diferença em relação ao perdão que a gente vai ver agora. A renúncia é um ato unilateral. O ofendido simplesmente renuncia ao direito de queixa, ele não ajuiza a queixa. E, uma vez renunciando ao direito de queixa, estará extinta a punibilidade. Não depende de aceitação pelo infrator, tá? Vamos para a tela. O perdão, por sua vez, é parecido com a renúncia, só que a renúncia é antes do ajuizamento, certo? Da ação penal privada. O perdão é depois, ou seja, depois de oferecida a denúncia, só cabe o perdão. Depois de oferecida a queixa, depois de oferecida a queixa, só cabe o perdão, não cabe mais a renúncia. Por que não cabe a renúncia depois que foi oferecida a queixa? Porque se ele já ofereceu a queixa, ele não pode mais renunciar ao direito de queixa, porque ele já exerceu esse direito. Tá? Também pode ser expresso ou tácito, assim como a renúncia. Pode ser processual ou extraprocessual, ou seja, pode ser oferecido dentro do processo, uma petição, ou ser formulado fora do processo. Ele também, se oferecido a um dos infratores, vai se estender aos demais, da mesma forma que a renúncia. E, ao contrário da renúncia, ele é um ato bilateral, ou seja, depende de aceitação pelos infratores. Agora, apesar de ele depender de aceitação pelos infratores, se eventualmente um deles não aceitar, ou seja, são três, um deles aceita. Isso não prejudica o direito dos outros dois de aceitar. Tá bom? Então vem cá. Imagine que são três infratores. Ok? Eu sou ofendido e eu ofereço perdão em relação a um deles. Esse perdão vai se estender aos demais. Os três são considerados perdoados. Agora, se um deles recusar, isso não implica perda do direito dos demais de aceitarem. Tá? Então os demais, os outros dois, podem sim aceitar, mesmo que um deles não tenha aceitado. Isso não impede. Perfeito? E a perempção, para finalizar, que também é um outro instituto privativo da ação penal privada, ela é uma espécie de punição, tá? Em razão da negligência do querelante na condução da causa. E quando ela ocorre? Bom, nas hipóteses previstas no artigo 60 do
CPP. Quais são essas hipóteses? Quando o querelante deixar de promover o andamento do processo, por quanto tempo? Por 30 dias seguidos. Ou quando falecendo o querelante, ou sobrevindo a sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ou seja, os sucessores do querelante. Também ocorrerá perempção quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado, ou seja, deixar de comparecer injustificadamente a qualquer ato do processo a que deve estar presente. Então, se ele praticar essa conduta, ou seja, deixar de comparecer a um ato do processo em que seja indispensável a sua presença, sem motivo justo, ocorrerá a perempção. Também ocorrerá a perempção quando o querelante deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Essa hipótese aqui que é a que a gente viu na questão, ou seja, deixou de formular o pedido de condenação em relação ao crime de injúria e, portanto, ocorreu a perempção em relação a tal delito. E, por último, quando sendo o querelante pessoa jurídica, ou seja, quando quem ajuiza a ação penal privada é pessoa jurídica, porque ela sofreu o crime, ocorrerá a perempção se a pessoa jurídica se extinguir e não deixar sucessor. Ok? Então, se a pessoa jurídica se extingue, é como se ela tivesse morrido, né? E não deixar sucessor, ocorrerá o fenômeno da perempção. Pessoal, esse foi um tema um pouco mais longo, né? Que a gente tem que falar um pouco mais corrido a respeito dos tópicos, para não ficar muito extenso, mas eu espero que essa videoaula possa ter ajudado vocês a esclarecer alguns pontos da matéria e espero que seja útil na hora da prova rumo à tão sonhada vermelhinha. Agradeço a todos pela atenção, desejo uma excelente maratona de estudos e até a próxima.